Agora sim, vamos iniciar o nosso terceiro bloco, que é de tecnologia e conectividade. Amigos, eu costumo dizer que no futuro a gente vai ter orgulho de contar para os nossos netos que a gente participou desse momento de tamanha transformação na indústria da mobilidade. Mas se mesmo na condição de especialista a gente tem dificuldade de acompanhar tantas inovações, a gente estava falando dos bastidores sobre isso agora, né? Que dirá o consumidor que está agora nos assistindo, né? Para dar para eles um pouco mais de visibilidade sobre o que ainda está por vir, eu gostaria que vocês quatro compartilhassem suas previsões para os próximos avanços em 3 áreas: segurança, entretenimento e produtividade. Como é que vocês acham que essas inovações vão transformar a experiência tanto de motoristas quanto da indústria? Eu vou começar com Pablo, Gondo, Rogério e fecha com Osvaldo. Pode ser? Acredito que estamos em um período de transformação como nunca vimos em nossa indústria. E acho que são positivas as mudanças que vamos a comentar agora. Eu acredito muito que o carro autônomo vai transformar muitas das formas que as pessoas consumem mobilidade e principalmente segurança, que é o primeiro tópico que você colocou. O carro autônomo já é um fato já há alguns anos. Acredito que com todos esses chips de inteligência, com a inteligência artificial, vai acelerar esse aprendizado de uma forma muito rápida. E um carro autônomo não só vai aumentar a segurança das pessoas, como vai transgredir outras indústrias, que pode ser um ônibus, pode ser um avião, pode ser outro tipo de locomoção. Então eu acredito que o carro autônomo em muitos países, em muitos continentes, vai acelerar. Outro ponto do entretenimento, isso que já é uma realidade, mas vai acelerar. Quantos carros nós vemos que já tem 1, 2 ou 3 telas no painel? Já parece mais um computador que um veículo. A tecnologia ficou muito mais barata que anos anteriores. Eu acho que vai continuar a ser transformada, melhorada e com um melhor custo para o consumidor. Então, e principalmente os chineses estão na frente das outras montadoras a nível mundial, porque precisa um mindset muito diferente de uma montadora tradicional, de como você desenvolve um software e você faz o contato com o supply chain. Eu acho que isso vai ser uma revolução. E no você de carros, principalmente os chineses, chamam muita atenção a forma de como eles colocam a cockpit e como está desenvolvido o software. E produtividade com inteligência artificial, olha, nós estamos, para aqueles que são da nossa mesma geração, da mesma época, você lembra quando nasceu a internet, e ninguém sabia muito bem o que ia ser, e depois se transformou em todas as nossas vidas? Então, nós estamos vivendo um momento parecido com a inteligência artificial. E o primeiro ponto que a inteligência artificial vai atacar vai ser a produtividade em indústrias. Infelizmente, alguns empregos vão ser eliminados. A diferença agora é que a velocidade vai ser muito maior que no passado. Então, por um lado, muito positivo de aumento de eficiência e produtividade. Em alguns países, como Estados Unidos, tem gente muito preocupada com o futuro do emprego, com o futuro dos jovens, porque essas camadas de baixo, esses trabalhos vão tender a desaparecer. Então, por um lado, muito positivo. Por outro, acho que precisa um debate a nível país, a nível mundo, de como vai ser a sociedade do futuro. Eu acho que do ponto de vista de segurança, né, essa mudança e essa transformação já está acontecendo, né? Quando a gente olha hoje carros no segmento da faixa de preço entre 100, 120, 140 mil, com várias evoluções tecnológicas, né, o que a gente chama de ADAS, tudo que está ligado à ajuda à condução e que está ligado à segurança do motorista e dos usuários do veículo, né? Então você pega alguns exemplos, que eu conheço melhor, o Guardian, que a Renault lançou em 2000, no ano passado, tem 13 ajudas à condução. Boreal, que acabou de lançar, 23 sistemas de ajuda à condução. Então, são carros que a gente pensava, olha, tudo isso está nos carros super caros, então hoje já está, é uma realidade do mercado aqui no Brasil, né? Além disso, tudo que está em conectividade, aplicativos que a gente hoje, com as novas tecnologias, é capaz de colocar nos veículos e que melhora muito a segurança, mas também a experiência do motorista, a experiência do usuário. Agora, o que mencionou o Pablo, né? Tudo isso que está a terceira tela, o motorista, acho que o que precisa também é ter uma convergência tecnológica e regulatória, né? Porque no Brasil ainda a terceira tela para o motorista ainda não está liberado. Então, você tem vários carros que isso daí está disponível, mas que aqui no Brasil, por não ter o regulatório, é obrigado a desligar. Então a gente fica para trás, acho que na Europa, Estados Unidos, em vários países da Ásia, tudo isso é permitido, e aqui no Brasil ainda não foi permitido, e isso é um tema, acho que importante, que tem que acompanhar o tema regulatório, todo esse avanço tecnológico. Acho que o tema da produtividade está muito nas fábricas. Eu concordo com o Pablo, acho que o tema de tecnologia, todo o investimento que a gente faz para ter fábricas competitivas aqui no Brasil,
muita tecnologia que a gente colocou, muita ligada à inteligência artificial, para melhorar a segurança e para melhorar a produtividade dentro das nossas fábricas, né? Então, acho que esses são os pontos importantes para mim. Totalmente de acordo com o que o Fábio e o Ricardo falaram. A gente está num... talvez para ilustrar rapidamente, né, como é que isso funciona no pós-venda. O carro conectado, e nem todo mundo usa isso aqui no Brasil ainda, é aquele carro que tem um chip do computador, do celular lá dentro, e tudo aquilo que os sensores do carro captam, quando o cliente permite, ele transmite isso para a montadora. Tá certo? Então, através de inteligência artificial, a montadora consegue mapear todos esses carros que estão rodando e enxergar onde tem defeito. E ele pode avisar o consumidor que está rodando que tem esse defeito. Tá certo? E ele pode identificar um defeito que está acontecendo sistematicamente, ou acontecendo numa região. Porque a inteligência artificial mapeia, eu já vi isso funcionando aqui no Brasil, tá? Então, mapeia todos esses defeitos e fala, olha, o problema, esse defeito aqui por alguma razão está acontecendo nessa região. Tá certo? E a informação vai para o depósito de peças e eles aumentam o pedido de compra e de distribuição para resolver esse problema naquela região. Tá? Isso é orquestrado por inteligência artificial. Por geolocalização, você sabe quando o consumidor chega na revenda. E quando chega lá, alguém na tela vai ver quem chegou, qual é o modelo desse carro e qual é o problema que ele tem, porque ele já falou, já comunicou ou o sistema digital já pegou. Isso é na realidade hoje. Tá? Então tem muita coisa acontecendo, tá? Que vai facilitar a vida de todo mundo. E eu concordo, realmente produtividade é o low hanging fruit, né? É o mais fácil, o mais próximo, né? Vai reduzir custo, vai ajudar as pessoas, né? E tem essa questão do emprego, sem dúvida nenhuma, que na verdade os empregos vão ter que ser substituídos, né? Os mais simples, né, vão ter substituídos, e esse é o grande problema social, por mais sofisticados. Então é um processo de reeducação, de recolocação, que eu acho que a gente vai ter que enfrentar um pouco mais para frente. Mas é um novo mundo muito diferente do que a gente está acostumado hoje aqui. E o carro autônomo, né? Aí é uma mudança gigantesca. Você imagina, só para dar um... Né, que, se os carros virarem autônomos, você precisa de muito menos carro do que você tem hoje nas ruas. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Oswaldo, fecha aí essa rodada com as suas impressões. Vamos lá. Sobre experiência, dividindo algumas experiências, né, recentes que eu tive que me surpreenderam com toda a bagagem que a gente tem na indústria. Eu vi um carro premium, eu visitei no centro de engenharia, um carro que estava no lançamento lá na China, usando em massa inteligência artificial para melhorar a tua experiência no carro, não só para a gestão do software, do motor e da bateria. Então, eu posso citar um exemplo que o sistema ele lia por câmeras. Quem estava sentado no banco dos carros, não só se tinha passageiro ou não, mas ele identificava na câmera se era homem, se era mulher, se era adulto, se era criança. Se você estava com roupa maior, se estava com roupa com uma manga de fora. E ele criava um ambiente de temperatura ideal para cada banco. Sem vento, aquele ar-condicionado só de grande temperatura. Isso já é uma realidade com inteligência artificial. A tecnologia do ar-condicionado todo mundo conhece, mas imagine identificar, e lógico, você pode ir na memória e ajustar, porque ele sabe quem entrou em cada assento do carro. O carro cumprimenta as pessoas, cumprimenta as crianças no banco de trás. São usos de software que foi muito bem colocado pelo Rondo, né? Quando chegou as tecnologias de assistência motorista, dos ADAS, eram carros que seriam hoje de 300 mil reais. Quem diria que carros de 100 mil reais hoje já estão oferecendo? E mais ainda, né? Quando eu vi esse carro premium, um carro de luxo, um carro caro, mesmo no mercado chinês, e falei, nossa, não, a gente lançou no carro de luxo, mas agora o software está pronto. Em um ano, isso vai estar na linha inteira, porque sempre é uma holding desenvolvendo, com várias submarcas embaixo, e vai até para os carros de massa também, vai poder usar essa inteligência artificial. Basta aquele carro ter um NVIDIA para poder processar tudo isso. Então é algo realmente surpreendente pensar fora da caixa. O que você pode fazer para melhorar a experiência do consumidor dentro do carro, a partir da hora que você tem software e um processador de grande capacidade. Na outra ponta da produtividade, a gente teve uma oportunidade de um debate muito interessante que eu vou trazer aqui, no Salão do Automóvel, no SDA Talks. E foi interessante que era um painel de debate com 4 integrantes também, um deles um americano, que veio trabalhar numa empresa brasileira que está desenvolvendo software aqui. Então, apesar de realmente mudar o perfil do mercado de trabalho, várias funções mais simples, com toda essa tecnologia, vão desaparecer, por outro lado, o Brasil tem uma oportunidade gigante de ser um grande fornecedor de software.
não só pela questão cambial, que a nossa mão de obra acaba sendo mais barata, mas o brasileiro tem uma capacidade de inteligência e para desenvolvimento rápido de uma forma surpreendente. E para o chinês, algo muito interessante, eles não têm visão ocidental. O indiano também não tem. Então, né, nesse nível de mão de obra, a gente consegue ser um fornecedor que consegue desenvolver o software rápido, de maneira eficaz, a um custo muito baixo, muito eficiente, e ao mesmo tempo com o user experience, né, uma experiência para o consumidor no final que usa isso de uma forma muito mais adequada para nós ocidentais, e nós estranhamos, né, a cultura oriental muitas vezes quando vem embarcada nesses carros chineses em outra metodologia. Então, tem uma oportunidade que depende muito de investimento em educação, desde a base, desde esses jovens que não vão ter os empregos tradicionais, mas também de uso. Foi muito interessante essa discussão no painel, um aprendizado para mim. O uso das pessoas que têm experiência para organizar os dados para dar um input para a inteligência artificial. Ela precisa saber aonde coletar. E precisa de gente com experiência que entenda esses macrosistemas fazendo outra função. Gente com muita bagagem, muita experiência que pode ajudar no desenvolvimento de software, na captação dos dados corretos, que é a essência da inteligência artificial funcional de forma adequada. Fantástico, hein? Então, assim, que cenário maravilhoso para quem gosta, então, de inovação e tecnologia. Mas olha só, um alto espectador trouxe uma questão ligada à inovação, mas sob um ponto de vista de custo. Ele pergunta se esse volume enorme de tecnologia embarcada nos veículos atuais não estaria elevando o custo de produção e, por consequência, o valor final de venda. E como contraponto, ele questiona se faria sentido pensar em modelos um pouco menos tecnológicos e, por isso, mais baratos, permitindo que uma fatia maior da população possa realizar o tal sonho do carro novo, especialmente num país como o nosso, onde a renda média não é das maiores. Ele ainda complementa, citando a explosão de venda dos seminovos, que esse ano baterá mais um recorde, indicando que existe público disposto a pagar por veículos com menos tecnologia, desde que o preço seja mais acessível. Que dilema, hein? Como é que vocês enxergam essa questão? Olha, eu acho que todo esse tema de implementação de novas tecnologias, a gente tem que olhar a demanda cliente, o que faz sentido para o cliente, que tem valor, e tem um tema também regulatório, né? Acho que nos últimos anos, no Brasil, teve o LEV 7, LEV 8, e tudo isso foi super importante para melhorar a eficiência energética, para melhorar a segurança dos carros no Brasil nos últimos anos, né? Agora, tem um outro tema que é a demanda cliente, por exemplo, o tema da conectividade. Isso é uma demanda de todos os clientes, seja do segmento do carro de entrada até os carros mais caros. Então, o que eu acho importante seja, a partir de agora, com tudo aquilo que foi feito do ponto de vista regulatório, LEV 7, LEV 8, unimente sempre o mercado, a demanda cliente e a capacidade do mercado brasileiro em comprar, muitas vezes, tecnologias que não têm valor para o cliente. Né? Então, acho que esse é um tema importante, acho que um tema de discussão sempre foi, olha, tem que tomar cuidado com as regulações. Por quê? Porque muita tecnologia, muitas vezes, tem o mesmo custo você implementar num carro que vai ser vendido por R$200 mil e num carro que custa R$100 mil e que muitas vezes o cliente não vê valor. Né? Então, acho que o ponto aqui sempre é ter em mente a demanda do mercado, a demanda do cliente e o poder de compra do mercado brasileiro. Ótima pergunta. Eu vou dividir em duas partes da resposta. Primeiro, a parte dos usados. Quando era presidente da Volkswagen no Brasil e nos Estados Unidos, eu sempre falava para os concessionários de investir no negócio dos usados. Eu acredito que esse negócio vai continuar aumentando, principalmente pelos custos que o Ricardo mencionou no Brasil e mesmo acontecendo nos Estados Unidos, de maior legislação. Então vai continuar pelos próximos anos. Então eu acredito que o valor do usado e a penetração do usado vai ser cada vez maior. Por outro lado, eu acredito que o software vai atender a reduzir o custo, porque uma vez que você desenvolve o software de qualquer veículo, você pode colocar esse software em qualquer categoria, seja um SUV ou um carro de entrada. O que geralmente custa mais em um veículo são os materiais físicos, né? Seja uma bateria, seja um motor, seja os pneus, seja o chassis. Mas o software, você desenvolvendo, tendo uma plataforma unificada entre todos os segmentos, eu acho que pode ser uma vantagem competitiva para reduzir o custo e reduzir o custo de desenvolvimento do veículo. Vamos pôr aqui na mesa alguns fatos curiosos para essa reflexão dos 30 anos de indústria, né? Porque os calos na mão da gente, tendo lançado vários produtos, trazem coisas interessantes. Eu vou fazer um paralelo de 10 anos atrás e de hoje. Há 10 anos atrás eu era diretor de marketing da Ford, motor company do Brasil, e nós iríamos lançar a geração global do Ford Ka. Um ano antes do lançamento, a gente fez uma revisão, o produto tinha ficado muito bom. A gente sentou com a engenharia, viu que o produto estava muito bom realmente, muito bem desenvolvido pela engenharia, e nós de marketing tomamos uma decisão. Baseado no recente lançamento que tinha tido do HB20 e do Onix, a gente teria a direção, vidro e trava e rádio com Bluetooth de série
no carro popular de entrada da Ford. A consequência dessa decisão, boa parte da diretoria ligava para o meu chefe, que era o vice-presidente da Ford, pedindo para me internar que eu estava louco. E a rede de concessionários também, eles achavam que eu estava louco. Eu nunca vou esquecer o dia que, depois do lançamento, o sucesso, o carro virou top 3 de vendas do Brasil, um grande grupo de concessionários, um dos maiores desses multimarcas, que ele me abraçou e falou: eu achava que você estava louco, agora vejo que você é um visionário, porque eu não consigo vender um Uno Mille usado no meu estoque se eu não instalar um ar-condicionado. Então, o consumo, ele não anda para trás, o consumo ele anda para frente. E, muito curiosamente, esse fenômeno de 10 anos atrás mostra uma coisa: as pessoas preferem comprar um seminovo completo do que comprar um 0 km básico. Está aqui o meu amigo Ricardo Gondo, a Renault ofereceu já um Kwid catálogo ultra básico sem ar-condicionado, e não sei se mais o que era, eu não sou especialista no produto, o Gondo pode explicar, e não vende. As pessoas, pelo mesmo preço de 70 mil reais, mas tinha que ser mais barato, porque não tem ar-condicionado. Ok, pelo preço que dá para vender sem esse equipamento, eu prefiro comprar um carro de 70 mil reais seminovo, completo, do que comprar um carro de 70 mil quilômetros, 70 mil reais, 0 quilômetros. Então, aquele equipamento que foi muito forte no começo dos anos 2000, que chamava o cheirinho do carro zero, ele não pesa tanto mais. E o equipamento que vira aspiracional do consumidor, está acontecendo isso com o plug-in híbrido. 200 mil é caro, eu não posso comprar. Esses carros que têm consumidor certo e eletrificados estão tendo valor de revenda. As pessoas preferem comprar um plug-in híbrido usado, porque elas não conseguiram chegar no zero, do que comprar um carro zero a gasolina sem nenhuma eletrificação. Mas é um nicho. Está começando a acontecer. Então, o consumo ele sempre evolui. E a razão do seminovo crescer é exatamente essa. As pessoas querem os carros completos. Agora, vamos dar um pulo e chegar agora em 2025. O custo de tirar essas tecnologias é muito pequeno. Como eu estava explicando várias vezes aqui nos painéis. A gente brinca muito, né, que é só software. Na verdade, o software custa e muito para ser desenvolvido. Mas o custo variável de você dar a carga no software, uma vez que você já tenha o mega processador instalado no carro, não tem custo variável. E o processador, ele é necessário no carro eletrificado para comandar todo o software de gestão do carro. Esse software que traz conveniências para nós, custa muito pouco. Ele está realmente agregando valor muito mais para o consumidor, como o Gondo disse, né? Qual que é a percepção de valor que o consumidor tem? Ele agrega muito mais valor do que custo. E se você tirar e fizer uma versão mais barata, vai vir o teu concorrente, em particular de chinês, e não vai cobrar nada por isso. Então, você não tem como tirar por uma questão de os consumidores preferem, buscam usados completos, se tirar a redução é pequena e teu concorrente vai manter na guerra de preço com você. Olha, eu tenho uma má notícia aqui para os carros pequenos, tá? O que acontece é o seguinte, na década de 60, o carro pequeno era menos metal do que o carro médio, que o carro grande, então ele cuidava menos. Agora, as tecnologias são indistintas do tamanho, o custo dos hardwares são praticamente indistintos do tamanho. Então, então vou dar um exemplo de legislação, quando a gente diz que todo carro tem que ter aquela caixinha que faz a estabilidade, né, controle de estabilidade, se você colocou ele numa Excursion, que é a maior SUV da Ford, você colocou num carro, é ao mesmo preço. O que significa isso? Que os carros estão aumentando de preço, de custo, muito parecidos. E isso penaliza o carro pequeno. Tá certo? E a legislação vai evoluir no sentido da redução da segurança. E todas essas evoluções, a maior parte dela cada vez mais vem na eletrônica, nos chips, tudo aquilo que tem grande valor agregado. E aí, claro, uma vez que você instalou hardware, tá certo? Você vai ter uma porção de coisas boas. Mas esse hardware, ele custa a mesma coisa independente praticamente do tamanho do carro. Então, um carro pequeno, ele tem uma rota não muito boa pela frente, tá certo? E é claro, isso a gente já vê no Brasil, as pessoas estão muito mais, como o Pablo falou no começo, isso é muito importante, carro por assinatura. Eu não compro mais o bem, eu compro o uso, eu pago pelo uso. No caso do leasing, que o Brasil ainda não tem leasing operacional, é um negócio absurdo, tá certo? Que é como é que, nos Estados Unidos, o Pablo sabe muito bem, você vê lá uma porção de gente em Miami andando de BMW, a maior parte desse pessoal não tem renda para comprar aquela BMW. Ele fez leasing. Tá certo? Nós temos uma versão Tupiniquim, carro por assinatura. Então, os carros pequenos têm uma dificuldade enorme de ter viabilidade econômica à medida que você vai tendo esse aumento de tecnologia, que é indistinta do tamanho. E como é que então as pessoas, os nossos consumidores que estão aí preocupados, poxa, eu não vou poder ter um carro novo? Eu acredito que sim. Né? Eu acho que nós vamos evoluir no sistema financeiro para ter um leasing operacional, onde você vai fazer o leasing desse carro, você vai pagar pelo uso.
né? Nos Estados Unidos agora mudou por causa da inflação. Mas nos Estados Unidos, 60% das vendas era de leasing. Agora trocou, está em 40%, 50% o leasing e a compra por causa da inflação. Mas e a casa por assinatura. Então eu acho que seminovo, carro por assinatura, outros instrumentos financeiros como leasing, é o que vão garantir que as pessoas de mais baixa renda possam ter carros, tá certo? Que não vão ser os pequenininhos, porque esses não vão ter viabilidade econômica, mas vão poder estar usando o produto com essas ferramentas. Muito bom. E vamos lá, para fechar esse nosso terceiro bloco, a gente tem mais uma pergunta da plateia, aliás, uma não, tem duas, sobre veículos autônomos. A gente já falou rapidamente sobre eles, mas são duas perguntas bem objetivas. A primeira, veículos autônomos urbanos, a pessoa que perguntou, ele frisa urbanos, ainda parecem distantes do dia a dia do brasileiro. Quando é que vocês quatro acreditam que essa realidade começará a ganhar escala no país e sob quais condições? Condições aqui talvez seja alguma coisa ligada a regulatório, né? E a outra pergunta, ele acrescenta a questão exatamente, da camada regulatória. Ele pergunta como é que anda a realidade atual em outros grandes centros mundiais e se essas normas precisariam de tropicalização para serem utilizadas aqui no Brasil. Vamos começar com Oswaldo, depois Rogério, Gondo e Pablo. Muito bem. Bom, Bacelar, a minha grande surpresa no carro autônomo, e passa muito, na verdade, por regulamentação. Como eu disse, os carros já são nível 3, eles poderiam andar sozinhos, mas por regulamentação eles são nível 2. E claro, tem a questão da responsabilidade civil de quem que está dirigindo aquele carro, na verdade, a partir do nível 3, quem dirá quando ele chegar no nível 4 ou até mesmo no 5. Mas foi muito curioso que você chega numa cidade como Wuhan, que praticamente todos os táxis são 100% autônomos. Você chama um táxi no aplicativo, chega um carro para você na porta do hotel para você usar sem motorista. De um lado dá uma aflição, porque a gente que é brasileiro está acostumado a dirigir meio agressivo, a gente anda rápido, se tem uma placa de 40 por hora, a gente anda a 50, né? E o carro autônomo a 40 por hora, ele realmente anda a 40 por hora e sai da placa de cada rua. Mas a boa notícia é que a cidade está cheia de obra, cheia de cone, cheia de rua interrompida, cheia de faixa cortada no meio, e o carro funciona. Ele lê todas as obras, tudo. Então, ainda vamos dizer assim, lento, uma rodagem lenta, mas na verdade ela está dentro da regra que a gente deveria rodar também, e a gente roda muitas vezes acima, e o carro é mais receoso para tomada de decisão, mas como um piloto, nessa cidade foi liberada até o nível 4 e até o nível 5 o uso desses carros dentro da China, como existem experimentos também na Califórnia sendo feitos nos Estados Unidos. Então assim, a tecnologia está evoluindo muito rápido, pelo menos até o nível 4 a gente entende que já existe tecnologia viável economicamente para ser colocada à venda. A grande questão é a regulamentação. E todos esses problemas que a gente previa, mas o Brasil, as faixas são mal pintadas. Bom, realmente, às vezes as faixas estão muito estreitas e ainda por cima a gente inventou uma faixa de moto no meio do caminho. O sistema se perde mesmo. Mas mesmo assim, eu vi sistema desviando de cone, eu vi sistema desviando de obra, você andando com toda a segurança, ainda de uma forma lenta. A questão de regulamentação, eu deixo para o Rogério, eu deixo para outras pontos aqui, o pessoal conhece muito mais do que eu, mas a tecnologia está chegando. Concordo com o Oswaldo, a tecnologia está aí, já vi funcionar, funciona bem. Carro vai lá e entregar pizza lá já há 5 anos atrás. A Ford tinha um acordo com a Domino Pizza para fazer teste de entrega de pizza. E isso vai acontecer. Você tem a questão, sem dúvida nenhuma, da legislação, mas também tem uma coisa, Oswaldo, você esqueceu, eu tenho certeza que você sabe, que é a infraestrutura de dados, né? De processamento. Você tem que ter uma estabilidade de dados muito grande, porque o sistema de processamento é gigante e você vai ter centenas de carros interagindo um com o outro. Então, o volume, e você precisa ter redes muito estáveis. Né? E o risco é segurança, porque essas tecnologias, quando elas estão funcionando bem, é muito melhor você lidar com elas do que com pessoas que fazem coisas que a gente não acredita aqui no trânsito, né? Entendeu? Então, vai ser muito mais seguro mesmo. Mas tem que ter os dois. Tem que ter a legislação para estabelecer as responsabilidades jurídicas adequadas, né? E precisa ter essa rede de dados absolutamente estável, né? E com capacidade de processar tudo isso que vai estar acontecendo aí. Eu concordo com tudo que foi dito, os fatores, né, alguns fatores importantes, como tecnologia, já está avançando rápido, mas infraestrutura das cidades, infraestrutura das ruas, regulação. Quando a gente fala de infraestrutura, sem dúvida, é o tema da conectividade, como falou o Rogério, tem que ter uma conectividade robusta, tem que ter cobertura e tem que ter velocidade na troca de dados, né? Além disso, acho que tem um tema cultural também, né, que quando começar isso, é uma mudança que tem que acontecer também do ponto de vista cliente, que é a confiança que o cliente tem que ter nessa tecnologia, e que vai acontecer aos poucos. Acho que mesmo nos países que já começaram essa mudança,
a gente vê que é uma transição lenta, né? E sem dúvida tem que ter uma adaptação. Acho que tudo isso funciona se é capaz de ter uma leitura precisa do ambiente, né? E São Paulo não é a mesma coisa que São Francisco, né? Com a quantidade de motos, por exemplo, faixa de motos, como falou o Oswaldo, acho que tudo isso tem que ser adaptado para o nosso ambiente, para as nossas cidades. Então eu acho que isso vai demorar para chegar aqui no Brasil. Então é difícil falar que eu dirigi um carro autônomo, porque obviamente não dirigi, mas eu estive dentro de um carro autônomo no ano passado. Eu piloto da Volkswagen em Houston, no estado de Texas, que fiz com o governador Abbott do estado de Texas. É uma experiência diferente, difícil, né, para quem não estamos acostumados a dirigir, mas muito bacana. Uma vez que você se acostuma, é uma experiência bacana. Eu pensei que demora anos de leitura, né? Já falaram sobre isso, mas um carro autônomo tem 5 diferentes sensores. A parte traseira do carro são computadores que estão processando. A quantidade de dados demora anos de uma cidade americana para que o carro entender como funciona o motorista dessa cidade e como são as ruas. Claro que com esses chips inteligentes com inteligência artificial vai melhorar. Com uma sugestão para o Brasil, a parte mais simples, não fácil, simples de implementar um carro autônomo é pegar, por exemplo, na cidade de São Paulo, pegar a rodovia que vai até Guarulhos ou até Congonhas, fazer um carril, só um, de carros autônomos. Então você aí tem uma fila que está sempre nessa mesma direção e uma leitura. E aí você começa a ter uma experiência positiva, né? O carro sempre anda à mesma velocidade, você pode colocar vários carros seguindo um atrás do outro, e acelera o processo. Então eu acho que não é tudo ou nada. Acho que o Brasil pode sim entrar nessa onda, mas tem que ser em projetos pilotos menores para